Olá, pessoal. Vamos iniciar nossa revisão de farmacotécnica, né, para a prova final da disciplina de farmacotécnica deste quinto período. Eu preparei um material resumindo alguns assuntos deste semestre e vou compartilhar com vocês aqui alguns pontos deste resumo. Vou compartilhar aqui com vocês o material aqui na gravação. Então, bora lá, pessoal. Vamos iniciar a nossa videoaula falando a respeito das formas farmacêuticas. Quando a gente fala de forma farmacêutica, a gente está falando exatamente de como aquele medicamento ele está disponibilizado para ser utilizado, né? E desde já fazendo um adendo, fazendo um breve tópico, antes de a gente começar a falar, eu queria dizer a vocês que adjuvantes e recipientes é a mesma coisa. O que são adjuvantes e recipientes? São componentes que eles vão fazer parte do meu medicamento. Esses adjuvantes, esses recipientes, são eles que vão dar a consistência no medicamento, são eles que vão fazer com que aquele medicamento fique num prazo de validade determinado, sem que haja, de certa forma, a decomposição deste fármaco. É esse recipiente, esse adjuvante que vai garantir uma boa estabilidade dele durante um certo período. É este recipiente que vai garantir um sabor, uma textura, dependendo da forma farmacêutica. A gente vai discutir eles, cada um desses adjuvantes, no decorrer dessa nossa gravação. Então, forma farmacêutica é a forma no qual eu encontro aquele meu medicamento disponível. Então, quais são as vantagens das formas farmacêuticas? As formas farmacêuticas elas vão mascarar sabor e odor, vão servir como proteção na em relação à luz e ao suco gástrico. Quando eu falo de luz, é em relação à luz do dia. Muitas das vezes, o medicamento em si, ele sofre reações físico-químicas. E essas reações podem estar envolvendo com a questão da luz. Então, a luz, ela tem essa capacidade de causar reação química no meu medicamento. Então, se eu tenho reação química neste medicamento, eu vou ter a perca da estabilidade deste medicamento, tá certo? Então, a forma farmacêutica ela vai fazer com que eu tenha uma proteção ao meu medicamento, ao meu fármaco. Então, essa proteção serve em relação à luz, ao suco gástrico. Quando eu falo de suco gástrico, estou falando da questão do pH, né? Do pH estomacal. Então, em relação ao nível de acidez e ao nível de basicidade, se eu tiver muita quantidade de íons H+, onde íons H- no meu estômago, esse ácido, essa basicidade, ela vai acabar deteriorando aquele meu fármaco. E aquele meu fármaco não vai conseguir chegar no local alvo e não vai conseguir realizar o seu efeito no organismo. Dentre outros pontos, temos também a questão da facilidade de entrada em orifícios. Quando eu falo de orifícios, estou falando de cavidades uterinas, seja vagina, ânus. Então, a forma farmacêutica, ela tem que ser adaptada para que ela possa ser inserida nestes orifícios, para que assim o paciente possa ter uma boa adesão a este medicamento. Então, a forma farmacêutica ela vai ter como essa capacidade de facilitar a entrada em orifícios. Dentre destas formas, eu tenho supositórios e óvulos. Disposição de drogas nos tecidos. Quero fazer a aplicação de um medicamento no tecido. Vou utilizar os meus injetáveis, né? Eu tenho os meus injetáveis, sejam eles de forma intramuscular, intradérmica, subcutânea, intravenosa. Então, os meus injetáveis vão ter como esse papel de pegar o medicamento
e inserir ele na corrente sanguínea, né? Não só na corrente sanguínea, mas no momento que ele está sendo inserido, ele também está atingindo não só a corrente sanguínea, né? O sangue em si, ele é um tecido também, né? A gente faz essa comparação dizendo que tecido é só aquilo que é relacionado à pele, mas não. O nosso sangue também, ó, ele é um tecido, é o tecido sanguíneo. Dentre dessas características, temos essa tabela aqui, como vocês podem ver. Deixa eu baixar aqui. Essa tabela aqui tem uma classificação das formas farmacêuticas. As formas farmacêuticas podem ser divididas em quatro categorias: sólidos, líquidos, pastosos e gasosos. Temos as formas sólidas, líquidas, pastosas e gasosas. Então, como vocês podem ver aqui nessa tabela, temos eles divididos em forma sólida. Nós temos os pós, granulados, comprimidos, drágeas, cápsulas, supositórios, óvulos. Líquidos, vamos ter soluções, xaropes, elixir, suspensão, emulsão, injetáveis, tintura, extrato. Em forma pastosa, temos pomada, creme, pasta, ceratos, linimentos, ungüentos, loção e géis. Em forma gasosa, nós temos os nossos aerosóis. Vamos começar falando um pouco dos comprimidos, né? O comprimido em si, ele vai ser uma compressão de volumes uniformes de partículas. O que é isso? Quando eu tenho uma compressão de partículas uniformemente iguais, essa mesma compressão ela ocorre de maneira igual para as outras partículas. Então, essa compressão uniforme de partículas eu vou denominar de comprimido. É o que está dizendo, ó, comprimido, ó, de comprimido e compressão. Já as dragens, o que são dragens? As dragens elas vão ser recobertas por uma camada de açúcar. Não sei se vocês estão percebendo, eu estou tentando utilizar palavras-chave. Eu não estou dando aquele conceito enorme. Estou indo logo direto para quando vocês possam, no dia da prova final, assim que abrir o caderno de provas, se o professor pedir para você poder descrever, você vai utilizar palavras-chave para poder descrever aquele conceito sem perder tempo. Beleza? Então, comprimidos, compressão de volumes uniformes de partículas. Drágia vai ser, de certa forma, uma forma farmacêutica, no qual ela vai ser recoberta por uma camada de açúcar. Essa camada de açúcar ela vai envolver esta drágia. Já o creme, o que seria o creme? O creme, ele vai ser, no caso, uma emulsão. O que é uma emulsão? A emulsão é a junção de uma fase lipofílica e uma fase aquosa. Bora lá, o que é algo lipofílico? Lipofílico tem a ver com, de certa forma, a lipídios, a camada de gordura. Eu tenho hidrofílico. Hidrofílico, eu tenho afinidade com a água. Lipofílico, eu tenho afinidade com a gordura. Então, a emulsão, ela vai ser constituída por uma fase lipofílica e uma fase aquosa. O que isso quer dizer? A fase aquosa vai ser composta pela água e a fase lipofílica vai ser composta pela gordura. Então, eu vou ter a junção de gordura e água juntos nessa composição. Então, o creme ele é formado pela composição de água e gordura. Essa composição ela vai ser aplicada na parte externa da minha pele, em mucosas. Então, se eu tenho uma emulsão, tenho uma fase lipofílica aquosa, isso vai fazer parte de um creme e vai ser aplicado na parte externa da pele e em mucosas. Vamos começar a falar agora de excipientes farmacêuticos, que são os tradicionais adjuvantes, como eu falei aqui no início para vocês. O que seria esses excipientes farmacêuticos, esses adjuvantes? Os meus excipientes farmacêuticos, eles vão fazer parte da composição do meu medicamento. Então, são eles que vão garantir proteção, são eles que vão conferir cor, são eles que vão garantir aparência, forma, são eles que vão garantir com que ele se mantenha, de certa forma, em estabilidade. Já já a gente vai falar o que é estabilidade, mas só falando logo, estabilidade é um prazo no qual o meu medicamento ele se mantém
naquelas condições favoráveis para ser utilizado. Então, isso eu chamo de estabilidade. Vamos conhecer alguns desses recipientes farmacêuticos. E quais são eles? Vamos começar pelos diluentes. O próprio nome está dizendo diluente. Eu vou utilizar ele para diluir algo. Então, qual é o objetivo dos diluentes? Ele vai ser muito utilizado na obtenção de comprimidos e enchimento de cápsulas, tá certo? Então, diluentes têm como papel a obtenção de comprimidos e enchimento de cápsulas. Temos também os nossos lubrificantes, deslizantes e antiaderentes. Qual é o papel destes recipientes? Prevenir a aderência de pós e granulados, facilitar o enchimento de cápsulas. Dentre estes recipientes, nós temos como exemplo o estereato de magnésio e o tal. São exemplos de lubrificantes, deslizantes e antiaderentes. Eles vão ter como papel de prevenir a aderência de pós granulados. Vai evitar com que eu tenha o contato de diversos pós granulados. Devido a essa questão dessa aderência, se eu tiver aderência de pós destes granulados, com certeza a minha forma farmacêutica ela não vai se tornar íntegra, ela não vai ter uma qualidade específica e com certeza não vai ter uma ação, uma eficácia no meu organismo, devido a ter tido esta aderência, né? É como se eu tivesse, vamos dizer que aqui eu tenho uma partícula e aqui eu tenho outra partícula. Então, elas têm que estar separadas. Se elas se juntarem, essa junção eu estou aqui simbolizando duas partículas, mas vamos dizer que aqui eu tenho milhares. Então, se todas estas partículas elas começam a encaixar, a se juntar e ficarem todas unidas, com certeza aquela minha forma farmacêutica ela vai estar inapropriada para o meu paciente utilizar. Dando continuidade aqui, vamos falar agora dos aglutinantes. O que seria aglutinantes? Eles vão ter como papel promover a adesão de partículas e a compressão de formas farmacêuticas. Temos como exemplo goma arábica e polvidona. Desagregante. Desagregante é o mesmo que desintegrante. Qual vai ser o objetivo deste recipiente? Ele vai ser utilizado na dissolução de formas farmacêuticas em fluidos. Fluidos são, de certa forma, coisas líquidas. São, são partículas líquidas. São, de certa forma, líquidos. Toda vez que vocês ouvirem a palavra fluidos, é algo líquido, tá certo? Então, é basicamente a dissolução, eu dissolver minha forma farmacêutica em um fluido, beleza? Esse fluido ele pode ser uma água, esse fluido ele pode ser, de certa forma, algum líquido do nosso corpo, por exemplo, tá certo? Então, como exemplo de desagregante, eu vou ter o alginato de sódio. Agente molhante. O que seria um agente molhante? Agente molhante ele vai diminuir o contato entre a água e a partícula sólida. Ele vai evitar esse contato com essa partícula sólida e vai fazer com que essa partícula sólida não entre em contato com a água. Um dos agentes que são molhantes, nós temos os polissorbatos, que são muito utilizados com esse objetivo, de evitar o contato da partícula sólida com a água. Antioxidante, muito falado, o antioxidante, como o próprio nome diz, ele vai evitar, de certa forma, a oxidação. O que são antioxidantes? São moléculas capazes de inibirem, de parar, de estacionar a oxidação de outras moléculas. Como a gente sabe, a oxidação é a perda de elétrons. Então, quando eu estou tendo perda de elétrons no meu organismo, né? Quando eu tenho essa perda de elétrons, eu tenho uma oxidação, tá certo? Então, do mesmo jeito ocorre com os meus medicamentos. Eu tenho fármacos que, de certa forma, pode fazer com que o meu corpo perca elétrons. Perdendo elétrons, eu tenho uma situação de oxidação. Exemplos de antioxidantes, BHT, BHA, EDTA. Conservantes. O próprio nome já diz, ele vai conservar. Ele vai, de certa forma,
pode ser utilizado na conservação de produtos farmacêuticos. Pode ser substâncias naturais ou artificiais. Eles vão evitar com, eles vão evitar fazendo com que, de certa forma, não tenha uma decomposição microbiana, uma decomposição, de certa forma, fungicida. Então, ele vai evitar com que o meu medicamento, com que a minha forma farmacêutica não sofra deterioração, beleza? Como exemplo, eu tenho o Nipagin e o Lipazol, que no caso é o Paraben, beleza? Eles vão ser os meus exemplos de conservantes. Agente tamponante. O que é um agente tamponante? O agente tamponante ele vai estar relacionado com o meu pH. Como a gente sabe, o nosso pH ele tem uma quantidade específica, né, no nosso organismo. A faixa de pH no nosso corpo é provavelmente entre 7,25 a 7,35. Então, o nosso pH ele tem que estar equilibrado por volta desta faixa. Então, para que o meu corpo não sofra muitas alterações de pH, eu tenho que ter um agente tamponante. Então, qual é o objetivo de um agente tamponante? Ele vai evitar com que o meu pH sofra grandes alterações. Quando eu digo essas grandes alterações, é alterações para meio muito ácido ou para um meio muito alcalino. Então, um agente tamponante ele vai garantir uma resistência contra as variações de pH. Temos o tampão. O tampão, ele é um exemplo de agente tamponante. Temos o citrato, fosfato e borato. Agentes de revestimento. Como o próprio nome já diz, ele vai revestir aquele, aquela forma farmacêutica, né? Aquele medicamento. Então, temos derivados de celulose. O agente de revestimento, ele vai ser capaz de revestir aquele meu fármaco, né? Aquele meu medicamento. Agente levigante. O que é um agente levigante? Vai ser um agente no qual vai ser responsável em reduzir o tamanho da partícula sólida. Então, muitas das vezes eu tenho que reduzir o tamanho daquela partícula sólida para que ela possa caber dentro daquela estrutura. E assim eu tenho a minha forma farmacêutica. Então, o agente levigante vai ser responsável por dar essa característica. Edulcorante, é o mesmo que adoçante, vai ser um recipiente que vai causar um sabor doce, né? Temos como exemplo a sacarina, frutose e estévia. Então, são exemplos de adoçantes que vai, de certa forma, promover esse sabor adocicado. Flavorizantes, temos como exemplo, né? Aqui não tem exemplo de flavorizante, mas eu me lembro, aqui foi bromatologia, que o flavorizante ele vai ser responsável em conferir sabor. Temos o flavor de maçã, temos o flavor de limão. Então, são recipientes que vão causar um sabor específico. Lembre-se, sabor é uma coisa e açúcar é outra. Edulcorante, ele é praticamente algo doce. Já o flavorizante, ele vai causar sabor. Tá certo? Sabor pode tanto ser salgado como doce. Então, o flavorizante ele vai conferir um sabor característico. Temos flavor de diversos tipos, flavor de maçã, flavor de pêssego, de uva, enfim, temos diversos flavores, chamamos de flavor, aquilo que vai causar sabor, que vai conferir sabor à minha substância, à minha forma farmacêutica. Vias de administração. Então, como a gente sabe, todo medicamento ele tem uma via no qual ele é, do qual nessa via nós fazemos a administração desse medicamento. Então, a ação do fármaco no organismo, ela se divide em fases. Quais são essas fases? Fase farmacêutica, fase farmacotécnica e fase farmacodinâmica. Na fase farmacêutica, eu vou ter a dissolução de substância. Então, a dissolução dessa substância vai fazer com que o meu fármaco ele fique disponível no seu local para absorção. Aqui tem a aborção, mas é absorção, viu, pessoal? Foi erro de digitação aqui. Então, fase farmacêutica é aquela primeira fase que no qual o meu medicamento ele vai ser dissolvido. Ele vai começar a ser praticamente, entre aspas, desintegrado, desmanchado.
lá naquele meu local para que ele possa sofrer a absorção, beleza? É como se eu pegasse, pessoal, praticamente um, vou dar um exemplo bem corriqueiro. É como se eu pegasse um comprimido, quebrasse ele e jogasse ele na água. Do mesmo jeito também no nosso corpo. Eu fiz, de certa forma, a administração deste medicamento. Foi a- Esse medicamento foi administrado, esse medicamento chegou na primeira fase dele, ele teve que ser desintegrado, ele teve que ser partidinho em pedacinhos menores para que ele possa ser absorvido. Então, isso eu chamo de fase farmacêutica. E sem falar que essa fase farmacêutica ela vai preparar para a fase farmacotécnica. O que é farmacotécnica e farmacodinâmica? Farmacotécnica, pessoal, é o que o organismo faz com o fármaco. E farmacodinâmica é o inverso, é o que o fármaco faz no organismo. A farmacotécnica vai ser o caminho no qual o meu medicamento ele vai percorrer o meu organismo até chegar na minha célula, no meu tecido, no meu órgão. Então vamos lá. Vamos agora para a fase farmacotécnica. A farmacotécnica ela vai ser dividida em quatro etapas: absorção, distribuição, metabolização e excreção, tá certo? Eu vou ter, não, farmacotécnica não, gente, perdoe, é farmacocinética. Eu vou fazer uma edição depois nesse material aqui, beleza? Não é farmacotécnica, é farmacocinética. Os nomes são bem parecidos, aí acaba causando esta confusão, mas é farmacocinética. Coloquem esta anotação no material de vocês. Eu não vou cancelar aqui a videoaula, já estamos na metade, para ditar isso, para depois voltar. Então é só isso. Fase farmacocinética, não é farmacotécnica, tá certo? Deixa só eu conferir aqui, gente, o meu material para ver se está verídico mesmo essa, essa questão dessa fase. É, aqui está a fase farmacotécnica. Tô achando estranho isso. Fase farmacotécnica. Enfim, pessoal, eu vou pesquisar e vou colocar como observação no final da videoaula para vocês, ou se não, eu coloco lá no grupo. Beleza, pessoal? A observação quanto a esse detalhe. Mas dando continuidade, falamos de fase farmacêutica, que é a primeira fase que ocorre na minha via de administração, quando esse medicamento ele é administrado, esse medicamento ele é dissolvido e vai se tornar disponível para absorção. Falamos da fase farmacotécnica ou farmacocinética. Então, essa fase é composta por quatro etapas: absorção, distribuição, metabolização e excreção. Nessa fase, pessoal, o meu medicamento ele vai estar disponível para ação. Como assim? Ele vai estar disponível para realizar o seu efeito, beleza? Passou pela fase farmacêutica, passou pela fase farmacocinética. Agora ele vai ser preparado para agir, para ir no local onde ele está sendo chamado, praticamente. Por exemplo, eu tomei um medicamento, né, para dor, estou com dor de cabeça. Então, aquele medicamento ele vai ativar as vias, né, da inflamação e vai, de certa forma, amenizar essa dor. Então, ele vai, de certa forma, atingir o tecido nervoso, nosso sistema nervoso, e vai, de certa forma, realizar uma ação. E assim ele vai ter o seu efeito desejado no corpo. Fase farmacodinâmica. O que é farmacodinâmica? É o que o fármaco faz no corpo, tá certo? É a ligação daquele meu fármaco à célula, causando então uma resposta desejada. Então vai ser a interação do fármaco com o receptor no tecido alvo. Eu coloquei tecido, mas pode ser, gente, órgão,
pode ser célula, pode ser qualquer local, tá certo? Vamos falar agora de equivalentes farmacológicos. O que são equivalentes farmacológicos? Equivalentes farmacológicos são medicamentos semelhante, com a quantidade semelhante de fármaco. Então, se eu tenho medicamentos com uma mesma quantidade de fármaco, eu chamo isso de equivalentes farmacológicos. Aqui tinha medicamentos com quantidade e se tinha, foi apagado. Mas isso o que quer dizer o quê? Medicamentos com quantidade específica, com a quantidade desejada. Biodisponibilidade. O que seria biodisponibilidade? A biodisponibilidade vai ser a velocidade em que o fármaco ele é absorvido e se torna disponível para agir no tecido-alvo, no local-alvo. Por exemplo, uma medicação na via endovenosa, né? Que no qual é uma medicação que vai ser aplicada na corrente sanguínea. Aquele fármaco ele vai estar 100% biodisponível para agir no corpo, pois ele não passou pela etapa de absorção, distribuição, metabolização e excreção. Ele já vai cair diretamente na corrente sanguínea. Então, caindo diretamente na corrente sanguínea, ele já vai interagir lá no receptor da célula. Ele já vai até o tecido-alvo, do qual ele está sendo chamado para sanar aquele problema. Então, biodisponibilidade é a capacidade, a velocidade com que o fármaco ele é absorvido. Ele vai se tornar disponível para agir naquele local-alvo, tá certo? Então, por exemplo, um comprimido. Vamos dizer que um comprimido ele tem 50% de biodisponibilidade. Então, a velocidade dele no corpo vai ser menor do que o medicamento injetável. O medicamento injetável vai ter 100% de biodisponibilidade. Ele vai estar disponível em 100%. Quando eu digo esse 100%, ele vai estar, de certa forma, disponível de forma mais rápida no corpo para realizar a sua ação. Então, isso eu chamo de biodisponibilidade. Vamos agora para algumas normas, né? Algumas leis. Vamos falar agora de boas práticas de manipulação, né? Que são documentos, resoluções normativas que respaldam a atuação do farmacêutico na farmácia magistral, da manipulação. Temos como uma delas a RDC 6707, que vai falar a respeito das boas práticas de manipulação e preparações magistrais, e a respeito também do exercício das atividades da manipulação. Então, essa RDC ela vai respaldar o trabalho do farmacêutico à frente das preparações magistrais, preparações de manipulação. Já a RDC 87/08, ela vai ser um regulamento técnico das boas práticas de manipulação. Ambas as duas são iguais. O que muda é que uma, ela vai respaldar a atuação do farmacêutico, ela vai conferir, de certa forma, como este farmacêutico deve trabalhar, como ele deve executar o seu trabalho, como ele deve, no seu dia a dia, manter os cuidados necessários para que ele possa executar com eficiência, com responsabilidade, com êxito, todas as suas atividades, enquanto que a RDC 87/08 ela vai ser um regulamento mais técnico, outras informações. Então, como vocês estão vendo aqui, eu estou sendo bem geral, estou, de certa forma, focando no principal, para que vocês possam bater o olho na questão e já saber o que é que ele está falando. Estabilidade de formulações magistradas. Então, como eu falei no início, o que seria estabilidade? Estabilidade vai ser a capacidade do medicamento em manter as mesmas características que ele possuía no momento de sua fabricação durante seu prazo de validade e uso. Por exemplo, fabriquei a dipirona. A dipirona, ela está disponível para ser comercializada, para ser consumida pela população. Então, aquela dipirona, ela tem que manter aquelas mesmas características da fábrica durante o seu determinado tempo. Esse determinado tempo, esse intervalo de tempo no qual a dipirona vai manter suas características originais, quando digo essas características, é exatamente o quê? Ela não vai se deteriorar com o tempo. Por exemplo, vamos dizer que a dipirona tem prazo de validade de 6 meses.
Então, antes de 6 meses, ela não pode entrar em decomposição. Só se tiver, de certa forma, algum fator, tipo umidade, tipo raios solares, que faça com que tenha essa perca da estabilidade de forma precoce. Então, durante esse período de 6 meses, é o período no qual a disciplina vai estar estável, ela vai estar no nível de estabilidade, e essa estabilidade vai conferir qualidade desse medicamento, tá certo? E assim, o medicamento, ele estando em um nível de estabilidade programado, ele vai ter um efeito bom, um efeito satisfatório por aquela pessoa que está fazendo o consumo deste medicamento. Então, o que seria o prazo de validade? O prazo de validade vai ser o período em que o medicamento se mantém estável. Então, eu tenho, por exemplo, um xarope. Um xarope, ele diz assim, depois de aberto, consumir em 3 dias. Então, o que é que ele quer dizer? Que até um certo momento, que aquele xarope, por exemplo, o xarope ele fica lá na prateleira do supermercado. Isso aqui é um exemplo bem corriqueiro, pessoal. Eu disse na prateleira do supermercado, né? Eu disse isso porque muitas das vezes o supermercado vende xarope, aquele xarope caseiro. Tá? Vamos dar um exemplo bem mais consistente, numa farmácia, né? Vamos dizer que eu tenho um xarope fitoterápico sendo vendido numa farmácia, e aquele xarope tem dizendo assim, prazo de validade 1 ano, após aberto, consumir em 3 dias. Então, o que isso quer dizer? Que aquele xarope, ele foi feito para ficar estável durante 1 ano, estando fechado. No momento que eu abro aquele xarope, eu vou ter o contato desse xarope com partículas do ar. Eu vou ter, de certa forma, contato desse xarope com, de certa forma, com poeira, com partículas sólidas, não só sólidas, mas gasosas no ar também. Eu vou ter, de certa forma, uma susceptibilidade desse xarope a micro-organismos, a bactérias, enfim, ele pode ser contaminado de alguma forma. Se a pessoa fechar esse xarope e deixar ele um pouco aberto, não fechar ele por inteiro, possa ser que entre alguma formiga nesse xarope, possa ser que algum inseto acaba caindo dentro deste xarope, enfim, N fatores. Então, não sei se vocês estão conseguindo entender. Estabilidade é a capacidade do medicamento se manter estável durante um determinado período. Quais são os fatores externos? Os fatores que vão interferir na minha estabilidade. Eu tenho transporte, armazenamento e uso pelo paciente. Então, o transporte. Se o medicamento ele vem no transporte inadequado, se esse medicamento ele é armazenado em condições de certa forma, que não são favoráveis, e isso vai prejudicar a estabilidade. E sem falar do uso pelo paciente. Às vezes o paciente ele não sabe utilizar o medicamento, o fármaco, né? De certa forma, este medicamento da maneira certa, e com certeza o medicamento ele perde a sua qualidade. Então isso é do mesmo jeito é válido para as minhas formas farmacêuticas. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um pó, né? Um pó. E esse pó tem dizendo para ser utilizado no suco. E a pessoa vai lá e coloca o pó na comida, no alimento sólido, tipo no arroz, no feijão. Então, vai ter a perca da estabilidade deste meu produto, deste meu medicamento, porque o paciente não está sabendo utilizar ele da maneira correta. Vamos ter também o tempo, temperatura, umidade e gases, que vão ser outros fatores que vão interferir nessa estabilidade. Vamos agora para fatores internos. Quais são esses fatores internos? São fatores intrínsecos, são fatores que são competidos à indústria, né? No momento que está sendo feito aquele meu medicamento. Erros de formulação, vai ser um exemplo deles. No momento que eu peso incorretamente, no momento que eu vou preparar, no momento que eu tenho um erro numa máquina, na preparação de uma cápsula, do comprimido, quando eu vou pesar um recipiente, erro na pesagem, erro na limpeza, então acaba contaminando aquele meu material e assim contamina minha forma farmacêutica, contamina meu medicamento. Então, erro de formulação, exatamente isso. Carga microbiana,
a contaminação com micro-organismos. Se eu tenho organismos, micro-organismos que estão em contato no momento que eu estou produzindo o medicamento, com certeza pode haver uma contaminação nesses medicamentos e a decomposição, né? Que é uma última fase desta carga microbiana, onde ocorre a decomposição total daquele meu medicamento. A gente falou de fatores externos, que estão relacionados ao ambiente, e fatores internos, que estão relacionados ao momento em que aquele medicamento está na indústria. Vamos agora falar de alguns tipos de estabilidade. Nós temos estabilidade física, microbiológica, química, terapêutica e toxicológica. A estabilidade física, ela vai estar conferida com as seguintes características: cor, odor e sabor. Então, se eu tenho alterações na cor, no odor, no sabor daquele meu medicamento, eu vou ter uma alteração em uma estabilidade, chamada de estabilidade física. Essas características que eu falei para vocês vão estar muito relacionadas com a questão do armazenamento correto do meu medicamento. Se o medicamento ele tem contato com umidade, com água, então com certeza ele vai sofrer uma deterioração bem mais rápido do que dizia lá na bula daquele medicamento. O medicamento era para passar 90 dias, mas devido à forma como se armazena, o medicamento entra em decomposição, o medicamento acaba sendo, entrando num prazo de vencimento bem mais rápido do que era para ser o normal. Estabilidade física. Deixa eu só fechar aqui, pessoal, a janela aqui do quarto, bem rapidinho aqui. Vamos lá. Estabilidade física. Não, já foi para você estabilidade física. Vamos agora falar de estabilidade química. A estabilidade química ela vai estar relacionada com as reações químicas ao qual aquele meu fármaco ele sofre, né? Quais são essas reações químicas? Eu tenho reações de decomposição do meu fármaco. Essas reações elas podem ser de hidrólise, fotólise e oxidação. São exemplos de reações químicas. Como já falei para vocês, a oxidação é quando ocorre a perda de elétrons, né, numa reação química. Fotólise é uma reação química no qual vou ter como participação a luz. E a hidrólise vai ser uma reação química no qual eu vou ter como participação a água. A água, ela vai promover essa reação química. Vão ser, de certa forma, reações de quebra de moléculas. O que vai permitir a quebra dessas moléculas vai ser a água. Então, eu chamo de hidrólise. Hidroágua. E lise, quebra. Então, quebra de algo no meio aquoso. Quebra de partículas químicas na minha água. Chamo isso de hidrólise. Estudos de estabilidade. Pessoal, vou ligar o ventilador aqui. Está fazendo calor, viu? Desculpem estar parando aqui. Mas é assim, não está sendo ao vivo, mas está sendo gravado. Aí não tem como a gente prevenir as situações. Prontinho, bem melhor. Falamos de estabilidade, agora vamos falar dos estudos de estabilidade. Uma coisa é eu falar de estabilidade, prazo de validade, vencimento do medicamento. Agora, eu falar da importância dessa estabilidade. Para eu definir a estabilidade de um medicamento, eu tenho um estudo específico, eu tenho uma análise específica, eu tenho algo que eu devo fazer para definir aquela estabilidade. Então, quais são os tipos de estudo? Tem o estudo preliminar, acelerado, de longa duração e a prova de uso. Temos quatro tipos de estudos de estabilidade. O estudo preliminar, o que seria o estudo preliminar? O estudo preliminar, ele vai ser um estudo que vai conhecer as vias de degradação do meu fármaco.
as vias no qual aquele fármaco ele vai ser degradado, onde ele vai ser, de certa forma, dissolvido, né? Onde esse fármaco ele vai ser, entre aspas, quebrado, né? Para ser absorvido no organismo. Temos também o estudo de estabilidade acelerado, no qual ele vai se deter ao estudo do prazo de validade, e esse prazo de validade vai conferir registro e comercialização do produto. Então, eu vou definir um prazo de validade específico. Definindo prazo de validade, eu vou registrar esse medicamento e vou comercializar esse produto. Tempo de prateleira ou longa duração. O que seria tempo de prateleira ou longa duração? É um período no qual aquele medicamento ele vai ser submetido a um prazo. E esse prazo definido, eu vou pegar esse prazo e vou anotar. Então, esse prazo, que no qual aquele medicamento está lá na prateleira, eu estou fazendo tipo uma simulação da validade dele. Então, eu chamo isso de tempo de prateleira, no qual eu chamo também de longa duração. É um período no qual eu vou estabelecer o prazo de validade do meu medicamento. Então, para que o medicamento diga, o medicamento tem validade de um mês, então eu faço um teste com esse meu medicamento, deixei ele lá um mês, lá naquela prateleira. E assim, durante, até que se faça um mês, eu vou fazendo a análise desse medicamento para ver como é que ele fica, se ele está com as mesmas características que ele teve desde o início da sua fabricação. A prova de uso. O que seria a prova de uso? É verificar se durante o uso do medicamento o produto manteve os seus devidos atributos. O que isso quer dizer? Eu disse a vocês que um medicamento, depois de aberto, ele vai ter mudanças. Ele pode ter mudanças na sua estrutura, na sua consistência, na sua forma, no seu cheiro, sabor, enfim. Então, essa prova de uso ela vai verificar se durante o uso do medicamento, após aberto, o produto ele mantinha as mesmas características desde a sua fabricação. Então, isso eu chamo a prova de uso. Estudo de estabilidade de medicamentos manipulados. Percebo que em medicamentos manipulados, eles vão ter características diferentes. Quais são essas características? Não existe teste de prateleira, não existe teste específico. O que vai ter é um prazo de uso. O que é um prazo de uso? É um tempo no qual deve ser utilizado o medicamento a partir da sua fabricação. Então, isso vão ser critérios utilizados no estudo de estabilidade de medicamentos manipulados. Vamos agora para cálculos farmacotécnicos. Pessoal, eu foquei aqui em alguns cálculos e coloquei exemplos de alguns deles aqui, né? Então, analisem a lista de exercícios que eu enviei para vocês. Resolvam questões da internet. Isso vai ajudar bastante para a prova final. Então, vamos começar pelo cálculo de diluição. O cálculo de diluição ele vai ser definido pela seguinte fórmula: concentração inicial multiplicado pelo volume inicial, dividido pela concentração final, multiplicado pelo volume final. Vamos para um exemplo aqui para que vocês possam entender. Se 5 ml de uma solução aquosa de furosemida a 20% for diluída em 10 ml, qual será a concentração final de furosemida? Então, bora lá. Qual é a minha concentração inicial aqui? A minha concentração inicial vai estar em 20%. A concentração, pessoal, sempre ela vai estar em porcentagem, nesses casos aqui, beleza? Então, qual é a minha concentração inicial, que a minha questão está dando? 20%. E qual o volume inicial que está sendo elucidado aqui nessa questão? 5 ml. Então, o meu C1 vai ser 20 e o meu V1 vai ser 5. Ele está dizendo, pessoal, qual é a concentração final? Ó, ele está dizendo, qual será a concentração final? Ele está perguntando. Então, se eu não sei qual é a minha concentração final, onde vai ter o C2, como vocês podem ver aqui, eu vou colocar um X. E onde tem V2 será a minha ml. E no caso aqui, ó, 5 ml de solução de furosemida aquosa para 20%, né, a concentração de 20% para ser diluído em 10 ml. Então, meu líquido final vai ser 10 ml. Aí aqui eu substituo, né, quem é quem na minha
na minha fórmula, vou resolver 20 vezes 5, 100, 10 vezes x, 100 dividido para 10, vai dar 10. 10 vezes 10, 100. Aqui nós temos o nosso resultado, 10%. Vai ser a concentração final de furosemida. Fator de correção. O fator de correção é muito utilizado na formulação de produtos farmacotécnicos. Ele é muito utilizado quando estou preparando medicamentos, quando estou preparando gel, loção, seja lá o que for. Então, esse fator de correção ele vai servir para a gente calcular, né, a massa específica daquele meu componente de acordo com a sua concentração. Então, o fator correção, pessoal, ele vai ser definido pelo, pelo número 100 dividido pelo teor da substância ou do elemento. Vamos para um exemplo, para ficar bem melhor. Prestem atenção. Eu tenho aqui magnésio, ele vai ter como quantidade 10 miligramas. E um recipiente, um recipiente que vai fazer parte dessa composição, um recipiente QSP, vai ter como quantidade suficiente para uma cápsula. Então, como é que a gente calcula aqui? Quanto a se pesar de magnésio aspartado, cujo teor de magnésio é 9,8? Quanto eu vou pesar de magnésio, cujo teor é 9,8? Então, bora lá. Eu não tenho 100, pessoal. Qual é o meu teor? 9,8. 100 dividido para 9,8, 10,20. Então, eu vou pegar 10 miligramas do meu magnésio e vou multiplicar por 10,20. Multiplicando, vai dar quanto? 102 miligramas de magnésio aspartato a 9,8% por cápsula. Muito simples, pessoal. Muito simples mesmo. Vamos agora para a última, que é porcentagem. A porcentagem, pessoal, ela vai ser definida por alguns conceitos, alguns tópicos, né? Quais são esses tópicos que eu quero citar para vocês aqui? Eu tenho a porcentagem PV, que é peso por volume. O que isso quer dizer? É a quantidade de gramas de um sólido em 100 ml de uma preparação líquida. Por exemplo, 20 PV, 20% PV. O que isso quer dizer? Eu vou ter 20 gramas de sólido em 100 ml de líquido. P é de peso, de grama de massa e V é de volume, de ml de litro. Aqui eu vou trabalhar com gramas e ml. Só isso. Peso por peso, PP. O que seria esse PP? É uma quantidade de gramas de um sólido em 100 gramas de uma preparação. Exemplo, 20 gramas de um constituinte em 100 gramas de preparação, quando eu tenho 20% PP. Já quando eu tenho volume por volume, seria o quê? Quantidade de mililitros em 100 ml de uma preparação líquida. Por exemplo, 20% VV. Eu tenho 20 ml de um líquido e 100 ml de uma preparação. Então, gravem esse conceito. É muito bom a gente saber da teoria para a gente poder interpretar a questão e saber resolver ela com bastante serenidade e calma, né? Assim obtemos um bom resultado. Vamos agora para um exemplo desta questão aqui. O serviço de emergência de um hospital utiliza rotineiramente solução de glicose para a administração de medicamentos em seus pacientes. Sabendo-se que para o preparo de uma solução de glicose, utilizam-se 30 gramas de glicose para 500 ml de água destilada. Qual é a porcentagem PV, ó, porcentagem PV dessa solução? Então, o que isso quer dizer? Quantidade de gramas, 100 gramas daquele meu componente, né, daquele meu soluto, dividido para 100 ml de uma solução. Então vamos lá. 100 ml do meu solvente, quer dizer, viu, pessoal, solução é a junção de um soluto com um solvente. Então vamos lá. 30 gramas de glicose vai estar para quantas? 500 ml de água destilada. Eu quero saber, pessoal, quantas gramas de glicose eu vou ter para 100 ml de água. Por que que eu estou trabalhando com 100 ml de água aqui?
Porque, ó, é uma categoria de peso por volume, é a cada 100. Então, PV, PP, tudo vai ser 100, porque tudo aqui está relacionado com porcentagem. Então, a cada 30 gramas de glicose, eu tenho 500 ml de água. Quantas gramas de glicose eu vou ter disponível para 100 ml de água? Resolvo meios por extremos. 30 vezes 100, vou ter 3.000. 500 vezes x vai ser 500x. Vou resolver. 3.000 dividido para 500, vou ter 6%. Então, qual vai ser a porcentagem, de certa forma, de PV dessa solução? 6%. Pessoal, é isso, né? Isso aqui é o resumo que foi feito aqui para vocês. Espero que tenha dado certo, terem entendido. Bons estudos e vai dar tudo certo. Foco, força e fé, confio em vocês. Desde já, bons estudos para todos vocês.